Sétima Arte. Cinema para os seus ouvidos. Boa noite, galera! Começa agora o Sétima Arte, seu programa semanal de cinema. Hoje, 8 de março, é um dia especial e eu queria mandar um parabéns a todas as nossas ouvintes mulheres que estão nos ouvindo. Uma salva de palmas pra elas, gente. Vamos lá, que elas... E pra começar o programa de hoje, nada melhor que apresentar a nossa equipe. Júnior Barbosa. Boa noite, galera. Laura Máximo. Olá, queridos e queridas. José Rodolfo. Boa noite, Radioim. Maísa Vilela. Boa noite, ouvintes. Flahana Pfeiffer. Boa noite. E eu, Thiago Lima. Fica com a gente pela próxima hora e acompanhe o que há de melhor no cinema. Sétima Arte, cinema para os seus ouvidos. Nos bastidores. Executivos da Universal querem acelerar a adaptação da série de livros 50 Tons, escrita por A.L. James. O lançamento do primeiro filme, inspirado no volume da série 50 Tons de Cinza, tem previsão para ser lançado em 2014, mesmo sem ter elenco ou diretor definidos. Adam Fogelson, diretor da Universal, afirmou que os filmes são a prioridade absoluta para os estúdios. No momento, a única confirmação é que o roteiro estará nas mãos da roteirista Kelly Marcel. E aí, gente, vocês têm alguma opinião sobre essa nova série de filmes que tá aí para deixar nossos corações um pouquinho mais felizes? Medo. Medo também. Apenas medo. Nem sei se vai deixar feliz. Roubou as palavras da minha boca, eu ia falar exatamente isso. Eu tenho medo pela qualidade, né, dos livros e mais ainda pela pressa deles de fazerem um filme, sendo que eles não têm elenco, eles não têm diretor. A notícia previu que eles querem lançar o filme no meio de 2014 já, sem elenco e sem diretor. E de um livro mais ou menos ainda. Vai ser tipo os filmes da saga Crepúsculo e os filmes da Xuxa também, que são feitos em um mês. Não, mas não aceito você falar assim da Xuxa. Pera lá com essa ofensa pra Olha só, Xuxa. Segura essa língua. Xuxa que é tabu. Xuxa é linda. Tá bom. Sam Mendes, diretor de Skyfall, abandonará o próximo filme de James Bond. Ele abandonará a franquia por motivos profissionais. Mendes irá dirigir 2 peças de teatro no próximo ano e quer se dedicar integralmente a elas. O roteiro do próximo filme, do Agente 007, já está sendo escrito por John Logan, de A Invenção de Hugo Cabret. As filmagens devem começar ainda este ano e contarão novamente com a presença de Daniel Craig na pele do agente britânico. Falando ainda de 007, o tabloide britânico The Sun diz que Adele pode retornar no próximo filme de 007. Segundo The Sun, os produtores enxergaram em Adele uma nova Shirley Bassey, que cantou 3 músicas tema dos filmes de James Bond. Depois da vitória de Adele no Oscar com a canção Skyfall, os produtores estariam animados e tentando repetir a dose. Então, eu não sei se vai ser legal, assim, a Adele ela é maravilhosa, mas se essa música, assim, já foi bonita, já foi triste, como são as músicas da Adele, né, de cortar os pulsos, imagina o que ela está preparando para os próximos filmes do James Bond, né? Mas eu acho que a Adele ela tem muita capacidade, seria legal, assim, manter a qualidade dos filmes do James Bond que tá tendo agora, depois de Skyfall, eu acho que eles vão manter esse nível que o filme teve. George Lucas, criador de Star Wars, diz que a confirmação do elenco do novo filme será feita de forma grandiosa. Lucas, que agora é supervisor da série, comentou as declarações de alguns atores... Opa, isso. E disse que estão nas fases finais de negociações com Mark Hamill, Carrie Fisher e Harrison Ford. Os anúncios devem ser feitos em breve pelos produtores do 7º filme de Star Wars. Existe a possibilidade de que isso aconteça durante a Comic Con. Somos Tão Jovens, cinebiografia de Renato Russo, ganha trailer e cartaz. O filme, que estreia em 3 de maio, se passa na juventude do músico e narra a entrada de Renato Russo no cenário musical brasileiro. Thiago Mendonça, o Luciano em Dois Filhos de Francisco, interpreta Renato Russo. O ator interpretou todos os números musicais do filme ao vivo e para isso teve aulas de canto e violão.
Nicolau Villa-Lobos, filho do baixista da Legião Urbana, Dado Villa-Lobos, interpreta o próprio pai no início de carreira. A direção de Somos Tão Jovens é de Antônio Carlos Fontoura. Assista ao trailer do filme na página do Sétima Arte. Então, gente, eu gostei muito, eu vi o trailer. Acho que vai ser um filme nacional sem igual, assim. Acho que vai ser muito bom. Pelo que eu pude ver da atuação do Thiago Mendonça, né? No momento ali do trailer, ele praticamente encarna, sabe? Tipo assim, ele vira o Renato Russo em certos momentos. Então, tipo, eu quero conferir tanto esse quanto o Faroeste Caboclo, que tá pra vir. Eu tenho medo do Thiago Mendonça entrar para aquele hall de atores que estão sempre nos filmes. Que eu citei no programa passado, Selton Mello, Wagner Ramos. Wagner Moura. Lázaro Ramos. É porque pra mim eles são a mesma pessoa, praticamente. São os atores brasileiros que têm mais destaque e sempre estão em todos os filmes. O Thiago Mendonça eu já vi ele em diversos filmes, né? Dois Filhos de Francisco e outros. E ele é um bom ator. E eu esqueci os outros. hoje eu tô meio louca, vocês me perdoam, eu tô com torcicolo. Mas ok, ele é um ótimo ator, eu só tenho medo dele ficar batido. O Escolhido. Alô, Radioinha, aqui é José Rodolfo e eu vim apresentar para vocês o nosso novo quadro, O Escolhido. A dinâmica desse quadro ela é bem simples. A gente traz um convidado especial, no caso de hoje especialíssimo, para trazer e comentar na nossa mesa redonda o filme da escolha que ele preferir. A nossa convidada de hoje, né, a nossa escolhida de hoje é Ana Vitória Rocha, colunista do site moviethatjukebox.com, onde ela tem uma coluna Coffee and TV, que ela fala sobre filmes e séries. Depois a gente vai postar lá na nossa página do Facebook, acessem. Também é colaboradora da revista virtual revista21.com.br, onde ela tem uma editoria de cinema. E é estudante do segundo período de jornalismo aqui da UFO e nossa colega de curso. A Ana Vitória, ela trouxe pra gente... Aliás, boa noite, Ana Vitória. Boa noite, José Elias. Boa noite, ouvintes. Ana, vou passar a palavra agora pra você. Conta pra gente que filme que você trouxe pra gente discutir aqui na nossa mesa. Bom, hoje eu escolhi pra gente falar sobre Chicago. Que incrivelmente foi um filme que eu assisti só essa semana, que é um pecado, eu acho que irreparável, né? Mas depois da apresentação incrível que teve no Oscar em homenagem ao filme, eu decidi que era hora de cobrir essa falta, né? E eu tô obcecada pelo filme, eu só consigo pensar nele, falar sobre ele pra todas as pessoas e basicamente eu voltei pra Chicago dos anos 20 e 30 e quero morar lá pra sempre. Eu acho Chicago um filme incrível, já tinha visto ele várias outras vezes, mas eu não me lembrava de quase nada do filme, assim, eu lembrava de poucos números, os mais impactantes. Aí eu assisti ele ontem novamente pra comentar aqui hoje no programa e, assim, me trouxe várias lembranças, assim, do que eu já tinha visto no filme. E, assim, é um filme merecedor de ter ganhado o Oscar, né? Dos poucos musicais que ganharam o Oscar, ele é um dos que valeu a pena ali ele levar a estatueta. Então, eu achei muito legal, principalmente pela coisa do espetáculo, que o filme é um espetáculo e o filme fala sobre espetáculo e ao mesmo tempo ele é uma crítica ao espetáculo, né? Porque ele fala daquela coisa de quando a história do filme, ele conta de uma assassina, né? Que ela vai presa e o sonho dela é virar uma showgirl. E A Roxy, que é interpretada pela Renée Zellweger. Então, a defesa dela, quem faz é o Richard Gere, que tá sensacional no papel de advogado. Ele é super cínico. E ele fala que o jeito dela de conseguir se livrar daquela acusação é fazer com que as pessoas se apaixonem por ela e transformem a vida dela num espetáculo. E é exatamente aquilo que ela faz. Então, eu acho essa metalinguagem muito bacana. O que eu gostei no filme foi a forma com que eles utilizaram, né, essa questão do espetáculo. Por exemplo, em alguns filmes de musical, como Os Miseráveis, eles cantam o filme inteiro, ou eles, em outros filmes, como, por exemplo, Hairspray, eles cantam do nada. E no Chicago, não. Os números de dança, eles estão colocados ali para fazer uma análise, né? Uma metáfora com essa questão da vida da Roxy, da Velma e dos outros personagens. Eu achei muito bacana. Eu gosto muito que a Roxy, o sonho dela é ser uma artista, né? E a gente vê a maioria dos números musicais do filme são ela imaginando a vida dela como se a vida dela fosse um show. Então eu acho muito legal
Exatamente por isso. Muitas pessoas falam que musical não é legal porque as pessoas começam a cantar do nada. E Chicago tem um propósito muito legal nisso. Eu acho a forma como eles inserem os números muito bacana. E Chicago tem números musicais incríveis, né? Aquele número do ventríloco é fantástico. Eu ia falar. Muito, muito bom. O número... eu esqueci o nome da música Cell agora. Block Tango. Isso, Maravilhoso. dessa música. Ela é uma das músicas icônicas do filme, né? Eu acho que a Renée, ela merecia o Oscar pela cena do ventrículo, porque ela parece uma boneca de verdade, é muito incrível. Além disso, os números de dança são maravilhosos, né? Dentro dos números musicais, as pessoas dançam, né? Como já era esperado pelo showbiz. E é maravilhoso. Quem gosta de dança, assim como eu vejo um musical mais pela dança. A Catherine... É maravilhoso. A Catherine Zeta-Jones dança demais. E ela tá incrível no filme. Assim, quando eu vejo ela com aquela peruca e vejo ela sem, eu não reconheço que é a Catherine Zeta-Jones que tá ali, né, fazendo a Velma. O que eu mais gosto em musicais, não só em Chicago, em todos, é justamente esse momento flash mob, onde todas as pessoas da cidade sabem a dança e a letra. E isso é o que me encanta em todo e qualquer flash mob. Todo em qualquer musical. Menos em Os Miseráveis. Obrigado por lembrar. Só que o Chicago é espetacular. Espetacular é a palavra certa, porque as músicas são lindas, os números são lindos, a história é maravilhosa. Não tem uma atuação ruim. Ninguém lembrou de falar da Queen Latifah, que é outra espetacular, maravilhosa. Todos os números lindos. Eu gosto muito de Chicago. Assim como todos os outros musicais, com exceção de Os Miseráveis. Eu queria falar também que o Richard Gere foi uma surpresa muito grande pra mim no filme, que eu acho que seria muito fácil ele cair na canastrice, né? E ele tá incrivelmente divertido, é uma coisa que eu não imaginava ele fazer, e ele tá muito divertido, e você gosta dele muito fácil, ao mesmo tempo ele é muito cínico, eu adoro personagens cínicos, então eu fiquei muito feliz com a participação dele. Concordo que a Queen Latifah seja uma grande atriz, assim, e ao vivo ela canta pra caramba, isso eu já vi, mas em Chicago, especialmente, no número que ela tem lá, eu não sei se isso foi porque eu assisti Os Miseráveis recente e eles cantam ao vivo e tal, fica assim mais emocionante, mas parece que ela não consegue seguir o playback direito e eu percebi que ficou meio uma falha, assim, esquisita. E um problema também que eu vi em Chicago é que tem vários números musicais, diversos. E, assim, uns são ótimos, outros não são tão bons. E, às vezes, você fica ali meio que esperando um número ser incrível e passa um número mais ou menos, você fica ali, esse não vai acabar logo. Pelo menos eu tive essa sensação, é uma coisa minha. Então, eu vou falar primeiro o que eu ia falar pra Ana Vitória, que agora eu esqueci. Mas daqui a pouco eu lembro de falar. Mas questão do Richard Gere. Eu achei que ele foi muito injustiçado naquele ano. Porque, assim, todo mundo tava bem naquele filme. Ele merecia, sim, um prêmio, uma indicação, alguma coisa. E ele não estava nas listas. Assim, Chicago foi uma surpresa pra mim. Quando eu fui assistir, meus pais não gostaram. Então, assim, eles ficaram falando tanto no meu ouvido que eu aluguei o DVD, devolvi o DVD sem ver. Anos depois eu comprei o DVD. E aí eu assisti ele, assim, 6 vezes em uma semana e apaixonei no filme. Com relação ao que o Júnior Barbosa falou... O que você falou mesmo? Falei da Queen Latifah, que eu achei tá. que ela é uma grande atriz, mas ela tem uns pequenos erros ali. Não, dos números. A questão dos números musicais, eu não consigo achar um número musical que seja ruim. Eu acho o Mr. Cellophane, que esse o protagonista, o John C. Reilly faz como marido da Roxy, eu fico com dor no coração de ver aquele cara, naquele momento, se abrindo daquela forma. A questão da música Roxy, quando a Roxy canta em cima do piano, é maravilhosa, é genial. E assim, o meu número favorito, na verdade, são os grandiosos. A Marionette e o Cell Block Tango, que eu acho assim, que são fantásticos e precisou de muito ensaio pra fazer algo daquilo. Mas, sei lá, eu acho que cada número ali se encaixa na hora certa, no momento certo, e nada fica sobrando ou faltando. Eu, por exemplo, passei pelo filme e queria mais. Eu não fui assistir no cinema, mas eu saí da frente da TV cantando as músicas, sabe? E é fenomenal. Eu acho esse filme maravilhoso. Eu tô exatamente nesse estado, assim, eu comecei a assistir ele, eu terminei e eu comecei a ver de novo, porque não tem como você parar de assistir. A trilha sonora de Chicago tem essa genialidade de ficar na cabeça. A gente quer comprar o CD e a gente quer ouvir, a gente quer saber as letras, assim como a gente ouve de cantores, né? E nem sempre um musical faz isso. Você querer ouvir as músicas sempre, depois que o filme acaba.
Eu assisti também, gostei muito, faz tempo que eu assisti. Do jeito que vocês estão falando, acho que eu tenho que assistir de novo pra sentir isso daí desse jeito. Mas o que eu ia falar, eu não sei se vocês assistiram Moulin Rouge, mas eu ouvi uma crítica que Chicago fica nos rastros, assim, de Moulin Rouge, que não trouxe muita coisa nova. Eu queria que vocês, quem assistiu o outro, comentasse um pouco. Eu acho o Moulin Rouge um musical injustiçado, porque eu acho ele um musical incrível. A ideia ali de pegar os mashups, né, de pegar várias músicas super famosas e colocar no filme, eu acho essa ideia fantástica. E eu acho que ele foi meio, assim, injustiçado na trajetória dele. Eu tive uma fase de ser obcecada por Moulin Rouge, eu também assisti ele todo final de semana, acho que eu tenho um problema com o musical. E agora eu acho que ele meio que datou pra mim, eu assisti tanto que agora eu não aguento mais ouvir falar, mas eu também adoro. E tem o Ian McGregor, que é fantástico, e Your Song, eu acho que só isso já ganha tudo, né? Eu acho que os dois filmes são maravilhosos, só que é realmente assim, por exemplo, Moulin Rouge, ele veio abrir a porta que iria premiar Chicago. Moulin Rouge veio e mostrou que o musical não estava morto e que era possível fazer, sim, coisas novas, coisas belas. Chicago é um musical excelente. Eu prefiro Moulin Rouge, não sei porquê. Eu acho que é por causa da forma com que o filme foi feito, da surpresa que foram as atuações, que eram atores considerados medíocres, né? Você vê ali atores que eram considerados medíocres, que dão grandes atuações. No Chicago, eu gostei muito do filme. Mas eu acho que Moulin Rouge realmente, assim, foi o injustiçado mesmo. Acho Temos alguns comentários dos ouvintes aqui. A Larissa Rosa mandou um recado pra gente. Olá, boa noite. Estou aqui ouvindo vocês aí no ar. Parabéns, está show de bola. Sucesso sempre. E também da Tatiana Angeli. Amando o programa como sempre e amando a fofa da Ana. Parabéns. Tati, sua fofa. Beijo. Então, pessoal, muito obrigado pela Larissa, muito obrigado, Tati, pelos recados. A nossa discussão foi muito boa sobre o filme Chicago. Obrigadíssimo, Ana, pela presença. Eu vou terminar agora o quadro escolhido. Gostaria de pedir que quem tem vontade de participar desse quadro nos próximos programas, entrem na nossa página no Facebook ou no Fale Conosco e mandem recado. Também mandem, quem estiver aí ouvindo, quem quiser mandar recadinho pra gente, pode mandar. O escolhido de hoje foi isso. Muito obrigada, Ana Vitória. Ela continua conosco, participando do resto do programa. Muito obrigada pelo convite, adorei a experiência. Tchau, tchau. Até já. Sete dias de cinema. Com Thiago Lima. Então, pessoal, assim, é meio fora de época, mas em outubro, né, próximo da semana do Halloween, no blog Projeto 365 eu fiz uma semana especial de filmes de Halloween. Então, assim, filmes de terror. Então, essa semana a gente trouxe esses filmes, é uma sugestão de 7 filmes que trazem aquele arrepio na espinha quando você assiste. Então, o primeiro filme, Carrie, a Estranha. Dolfo? Então, na verdade eu soube aqui antes do programa começar que a Ana Vitória ama esse filme e eu vou pedir pra ela falar um pouquinho pra gente sobre Carrie a Estranha. Então, eu adoro Carrie porque conta a história de uma menina que ela é meio esquisita, assim, ela tem uma mãe que é super religiosa, que não deixa ela fazer nada, sabe, uma menina assim, ela nem sabe... Enfim, uma menina muito problemática, né, e ela descobre que ela tem os poderes de telecinese. Que é, por exemplo, se ela fica muito nervosa, ela consegue quebrar umas lâmpadas, sabe? Ela consegue controlar as coisas pela emoção dela no momento. E aí ela usa isso a favor dela, né? Quando ela descobre que ela tem esse poder pra se vingar das pessoas que faziam mal pra ela. Isso acontece no baile da escola, porque eles armam pra ela ser humilhada, e aí a vingança dela é bem maligna. E eu gosto muito desse filme porque ele é de terror, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa de filme de escola, filme colegial, sabe? Então ao mesmo tempo que tem a parte da Carrie do mal, tem aquela coisa dela querer ser convidada pro baile da escola, enfim, é muito divertido e é um clima gostoso. Eu confesso que o filme que eu assisti, né, o Carrie, o primeiro, né, que a gente assistiu, foi meio que... Eu achei ele bizarro. Ele é meio bizarro, assim, no começo. Tem uma cena inicial que eu fiquei, assim, um pouco enojada, assim, com a cena. É pesado. Aí depois o filme foi indo, e eu esperava um pouco mais. Eu não esperava que tudo fosse se resolver próximo das cenas finais, né?
Mas eu gostei do filme, eu achei que ele é um clássico do terror, sim. O filme ele é uma adaptação de um livro do Stephen King. Eu li o livro depois de ver o filme, mas quando você lê o livro você tem essa percepção, porque ele é estruturado, os capítulos, eles vão sempre te levando a pensar que alguma coisa vai acontecer ali no final. Ele vai sendo marcado, por exemplo, faltam 3 dias pro baile, etc. Então é muito legal essa forma como ele é construído. Segundo filme, O Bebê de Rosemary. Esse filme, ele é um filme americano e ele conta a história de uma mulher que ela muda para um apartamento com o marido dela, eles acabam de se casar, tá tudo lindo, só que de repente ela engravida e esse bebê tem alguma coisa de estranho, porque ela começa a definhar, uma cena, assim, o filme em si, ele arrepia mesmo, porque você fica com medo daquilo que você tá vendo. E é um clássico de filmes de terror, sim. Eu não, assim... Eu recomendo pra todo mundo que gosta de filmes de terror, mas não foi um filme que me fez ter medo, sabe? Tipo assim, de sentar na frente e ter uma cena daquelas que você fica, sabe, com frio na barriga. Não foi um desses filmes. Eu achei estranho, porque eu esperava que isso acontecesse comigo. Mas eu acho que o terror dele é um terror mais visual, um terror mais... Pensa em alguém que você conhece engravidando e ficando definhada, assim, daquele jeito. Como se ela fosse aquela Bela do Crepúsculo lá. Ficou igualzinha aquela Bela do Crepúsculo. Copiaram dela. Mas eu acho que o legal dele é justamente que não tem nada. Ele não tem susto, ele não tem um objeto concreto pra você sentir medo. E eu acho que ele arrepia justamente por isso, né? Eu tenho pavor absoluto dele. É um filme que faz com que eu me sinta muito mal. Eu acho que, assim, é o melhor filme de terror que eu já assisti, que eu acho, assim, acho que nunca vou ver nada tão legal quanto ele, mas é um filme que, sinceramente, eu não quero ver de novo. Eu vi uma vez e acho que foi suficiente pra eu me sentir mal só de lembrar dele pro resto da minha vida. Terceiro dia, pra mim, o melhor dos filmes de terror que eu assisti, O Exorcista. Maísa Vilela. Bom, O Exorcista é um clássico aí do terror, né, estadunidense, da década de 70, baseado num livro de William Peter Blatty, que se inspira num caso real de um menino de 14 anos, documentado em 49. Bom, em Washington, uma atriz vai percebendo que sua filha de 12 anos está tendo um comportamento assustador. Então ela decide pedir a ajuda de um padre, que também é psiquiatra, e ele chega à conclusão de que a menina está possuída pelo demônio. Esse padre solicita então a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar ela dessa terrível possessão. Bom, o filme usa efeitos revolucionários para a época, tem uma edição de som muito boa, além da maquiagem, as atuações e tal. É uma história bem macabra que, às vezes, assim, supera muito os filmes de terror de hoje, né? E, apesar de ter 40 anos de existência, continua atual e assustando muito. Eu acho que é interessante falar que, diferente desse que a gente acabou de falar, O Bebê de Rosemary, o que dá medo no Exorcista é o que se vê, né? Não é o que se imagina, o que você deduz. Então, eu acho bem legal. O Exorcista, pra mim, é lógico, é um clássico, é um filme bom. Não tô questionando a qualidade do filme, não. Mas quando eu vi O Exorcista, eu ri, sinceramente, eu ri muito. Eu não consegui, eu não senti medo nenhum. Eu tenho um bloqueio também com sentir medo em filmes de terror. Mas tem alguns que eu senti medo. O Exorcista é o filme que eu lembro de ver e rir mais na minha vida. Então, O Exorcista, não é... Assim, eu acho que algumas cenas, por exemplo, quando ela joga jatos de vitamina de abacate nas pessoas. Por exemplo, aquilo ficou muito bizarro, assim. Só que o que eu gostei no Exorcista, e isso a gente pode notar que até, assim, ele foi um dos únicos, se não o único filme de terror que foi indicado a melhor filme no Oscar. E ele consegue trazer uma carga dramática tão grande com aqueles personagens que você se importa com aquela menina. Então, o grande terror, o grande tchan do Exorcista tá aí. Que é aquela coisa assim... Você aprendeu a gostar de um personagem e agora esse personagem tá possuído. Ele pode morrer, sabe? E isso traz a grande força pra mim do filme. Esse drama. Eu sou mais da opinião da Laura. Ele não mexeu muito comigo, não. Na verdade, eu fiquei com muito mais medo na primeira parte do filme, que é antes das coisas acontecerem, que vai criando uma atmosfera super dark. Mas depois que degringola, não sei, a gente tá acostumado a ver aquelas coisas, sabe? Tem aquelas pegadinhas na internet, que aí você vê a cara da Reagan, loucona. Então, sinceramente, depois do final, eu fiquei meio assim, ai, gente, não tá, né?
Mas eu reconheço que é um filme importante, principalmente Lógico. na época, então não tem muito o que discutir. Quinto filme, A Órfã, Flahana. Então, A Órfã conta a história de um casal que já tem 2 filhos e decide adotar uma criança. Eles adotam Esther, uma garota que com o passar do tempo se torna mais estranha e misteriosa. Aí a mãe adotiva passa a desconfiar que tem alguma coisa errada com ela, mas ela não consegue provar pro marido porque ela tinha um passado alcoólatra. E eu achei que foi um filme mais suspense do que terror, mas eu fiquei com medo da Esther, que é órfã, porque eu achei que ela tem um olhar meio Chuck, boneco assassino. Eu também achei. Então eu fiquei mais com medo dela. E o final era algo que eu não esperava. Então, eu gostei, mas não achei ótimo, não. Eu acho A Órfã, assim, um dos filmes de suspense mais incríveis que eu já vi na minha vida. Assim, o final realmente surpreende pra caramba. Você fica ali, assim, meu Deus, o que tá acontecendo? A menina é meio bem doida, assim. E durante o filme, ela faz coisas ali bem, vamos dizer, macabras pra uma criança, né? Que você pensa que ela é uma criança até o momento. E isso surpreende, por isso eu achei ele um dos melhores filmes de suspense que eu já vi. Eu tive medo, esse eu tive medo. Esse foi o primeiro filme da semana que eu tive medo, não é brincadeira, eu confesso. Pra mim, assim, aquela criança... Eu achava que era uma criança. Eu tenho medo Spoiler. de coisa que tem criança. Eu tenho muito medo de coisa que tem criança meio macabra. Eu tenho medo de criança. Eu tenho muito medo de filme de criança também, porque elas ficam encapetadas e isso aí. Então, agora sim é o quinto filme, Atividade Paranormal. Nossa, peraí, rapidinho. Agora eu vi esse. Eu não consegui ver Atividade Paranormal porque, nossa, muito chato. Então, Atividade Paranormal foi lançado em 2009, com roteiro e direção de Olin Pelli. O filme conta a história de um casal que passa a presenciar fatos estranhos, paranormais em sua casa e resolve filmar o que está acontecendo. A filmagem foi feita com uma câmera de mão, com o intuito de mostrar que as cenas são realmente reais. É um filme caseiro, como o que foi feito com a Bruxa de Blair. As cenas foram gravadas na casa do próprio diretor para baratear a produção, que por sinal foi muito baixa, apenas $15 mil, mas que conseguiu arrecadar milhões em bilheteria. 180. Então, e fala que contou com um apadrinhamento do Steven Spielberg, que sugeriu algumas mudanças no final do filme, tanto é que eu vi o filme com 2 finais diferentes. Assim, eu sou meio lerda, então a primeira vez que eu assisti, eu achei que era verdade aquilo. Então eu fiquei com muito medo, a minha amiga até chorou, tadinha. Mas depois que eu descobri que não era, eu fiquei muito frustrada e achei um lixo. E o quarto filme, né, que teve a continuação, foi lançado em outubro, mas eu ainda não assisti, eu só assisti o 1 e o 2. É bonzinho, mas dá medo, tá. Gente, aquela... Primeiro, partindo do pressuposto que você sabe que o negócio é ficção, a Flahana eu entendo, que ela achou que era verdade. Mas eu ali, sabendo que é ficção, meia hora, abre porta, fecha porta, barulho. Isso acontece na minha casa toda hora. Abre porta, fecha porta, ventando, barulho, os vizinhos, são os vizinhos, vai, gente. Aí deu meia hora, eu falei, gente, eu não vou assistir esse trem, não. Esse negócio mais, não, desliguei o DVD, não consegui. Atividade Paranormal, pra mim, não dá. Bom, eu sou muito fã da franquia Atividade Paranormal, eu preciso dizer, sério, gente. Eu acho que ver no cinema faz uma diferença, porque tá tudo escuro, é uma tela enorme. Os barulhos que na TV podem ser uns barulhos bobos, no cinema, quando tá todo mundo quieto, lógico. Eu vi o 2 numa sessão muito fanfarrona e não foi legal, mas o primeiro rolou um clima bem tenso. E eu acho que ele dá medo, gente, porque bate porta na sua casa, sabe? Imagina você sozinha lá pensando na porta batendo. Enfim, eu senti um medinho bem honesto desse filme, eu vou te contar. O primeiro eu senti realmente medo, aí os outros eu já tava acostumada com o formato, e aí não teve tanto impacto, mas o primeiro foi, sei lá, foi interessante assistir assim. Sexto dia, Madrugada dos Mortos. Madrugada dos Mortos é um filme de zumbi. Eu vou confessar, eu amo filmes de zumbi. Já assisti a praticamente todos os que eu tive acesso. Desde
Madrugada dos Mortos, passando por Zumbilândia, todos, eu gosto de todos. E inclusive assisto The Walking Dead. E esse filme de zumbi, ele é um filme de zumbi comum. É bem simples a ideia. Como em todo filme de zumbi, não há explicação nem resolução. Ou seja, você sabe que o filme vai terminar de uma maneira que você não vai saber o que vai acontecer com o mundo, né? E como começou tudo aquilo. Simplesmente um dia, uma criança, que é filha da protagonista, começa a ficar raivosa e morde o pai. E ela sai, pula da janela do banheiro, entra no carro, tá numa cidade louca, todo mundo correndo de um lado do outro, e ela passando com aquele carro no meio de todo mundo. A primeira cena é fantástica, por incrível que pareça, é fantástica. É uma aula de cinema. E aí ela vai parar num shopping center na cidade, onde ela fica com outras pessoas. E assim, o filme de zumbi nunca foi sobre os zumbis, foi sobre como que as pessoas se relacionam numa situação tensa como essa. Eu odeio zumbi. Eu amo Zumbi e Madrugada dos Mortos. Esse remake, pra mim, é um dos melhores filmes de zumbi que eu já vi na minha vida. A história dele, assim, aqueles zumbis correndo desesperados, que esses zumbis correm, eles não são aqueles zumbis lerdos. E, assim, eles ficarem presos num shopping ali, se relacionando e tentando sobreviver, e no final ter toda aquela reviravolta que o filme tem pra eles conseguirem se salvar, eu achei um filme de zumbi fantástico. O legal do Madrugada dos Mortos é que, juntamente com o Extermínio, eles criaram o conceito de zumbis que correm. Porque antes era aquela coisa morta, aquela coisa zumbi que come cérebro. Assim, vou andando devagarinho, mordi alguém, sabe? Era assim. Só que com Madrugada dos Mortos, você pode notar que é o seguinte, tem a franquia do Resident Evil, que também é zumbi, e os zumbis de Resident Evil nos 2 primeiros filmes, eles andavam. No terceiro, quando começou a lançar os filmes com os zumbis que corriam, eles correm, eles pensam. Entendeu? Então, assim, foi uma mudança. Madrugada dos Mortos e Extermínio mudaram o conceito de filmes de zumbis. O único problema que eu tenho, assim, com filmes de zumbi é que pra mim não faz o menor sentido. Num planeta que foi dominado por zumbis, as pessoas quererem sobreviver, pelo amor de Deus! Eu quero morrer primeiro! Me mata imediatamente! Eu não quero viver com zumbi me perseguindo! Qual é o sentido da pessoa... Que vontade de viver que é essa? Sai daqui, coisa feia, E o último filme da semana, uma obra de arte de Alfred Hitchcock, Psicose. Bom, gente, Psicose eu vou revelar que eu não tinha visto ainda. E era assim, igual a Ana falou, uma ferida, porque eu acho muito importante a gente ver esses filmes que são tão clássicos, né? Tem uma das cenas mais clássicas do cinema mundial. É uma espécie de suspense mesclado com terror norte-americano. Foi lançado em 60. Como que é a história? A mocinha, Marion Crane, é uma secretária que rouba $40 mil da imobiliária onde ela trabalha para começar uma vida nova. Aí ela foge. Durante essa fuga, ela enfrenta uma tempestade, erra o caminho e chega num velho motel de beira de estrada. Esse motel é administrado por um cara todo atencioso chamado Norman Bates. Ele tem um forte respeito e temor por sua mãe. A Marion decide passar a noite no local sem saber do perigo que a cerca. Bom, o que você acha de Psicose, Dolfo? Olha, gente, eu acho uma sacanagem me botar pra falar de Psicose, porque é um filme muito bom, não tem jeito de falar mal, não tem nada pra reclamar. O que eu não gostei de Psicose? Eu não tinha assistido também, e apesar de ser tão antigo, eu não sabia a história. Mas na hora que matou ela, porque todo mundo sabe que ela morre, eu deduzi a história imediatamente, eu fiquei muito chateado. Não, eu não consegui imaginar o final. Eu imaginei imediatamente. Eu não consegui imaginar aquele final. Matou ali ela, né, no chuveiro, foi o que eu pensei de primeiro e fiquei com essa ideia até o fim e chegou e era aquilo mesmo. Aí eu não gostei, eu fico chateado quando eu adivinho. Eu também adivinhei, só que eu estraguei tudo que eu falei. Eu fiquei com muita raiva, porque eu assisti com a Flahana e com o Dolfo, e tipo, eu sou muito lerda, né, pra isso. Então eu tava lá de boa, eu ia ter um super choque, e a Flahana me solta no final do filme, muito antes, então não teve graça. Eu jurava que ela ia levantar daquele chuveiro, eu não achava que ela ia morrer ali. Sinceramente, pra mim foi um choque. Só que o final, aquela cena final,
com Norman Bates, que eu não vou contar. Gente, o que é aquilo? Eu não vou contar, a pessoa já tá contando. Eu não consigo imaginar, nem nos meus piores pesadelos eu imaginaria algo daquele tipo. A minha imaginação é muito forte. Eu imaginei imediatamente, fiquei bem chateado. Agora, falando no Norman Bates, eu fiquei encantado com a atuação do Anthony Perkins. Pelo menos no Psicose 1, porque pra quem não sabe, a Psicose tem 2, 3 e 4. Com o mesmo ator e personagem. Mas esse filme, eu sou muito fã de Hitchcock, eu não consigo nem falar mal. O filme é espetacular, assistam mesmo, quem ainda não teve essa oportunidade. Eu acho interessante o personagem do Norman, porque às vezes ele é frágil, às vezes ele se mostra agressivo. Eu acho muito legal, concordando com você, a atuação dele é muito boa. Algumas curiosidades é que o filme custou muito pouco, $800 mil, e faturou 40 milhões de bilheteria, então muito interessante. E foi feito em preto e branco, porque segundo o diretor, se fosse em cores, seria muito sanguinário. Eu achei interessante também essa curiosidade. Eu acho que na época a noção de sanguinário era bem diferente, porque não Tarantino tem que o diga. sangue no filme. Agora, eu queria aproveitar que você falou isso pra gente falar sobre o Hitchcock, né? O filme que lançaram agora, sobre a produção desse filme. Eu ainda não assisti, quero ver. Se alguém tiver visto, mande um recado aí pra nós. Que o filme Hitchcock se passa durante a produção de Psicose. Uma curiosidade é que a cena da morte da menina, eu esqueci o nome dela agora. Marion, né? A cena da morte da Marion, ela foi feita com, acho que uns 40 cortes de cena. Porque ele queria dar aquela sensação de agonia que realmente chegou a dar. Então, assim, você vê que o jeito com que ele fez, não dava pra você ver quem matou. Você não via quem matou naquele momento. Então, assim, foi bem genial, assim, eu achei. Outra coisa que eu acho genial são os takes da câmera, que fica o tempo todo se aproximando do rosto dos personagens. Eu achei isso muito interessante. Não pegou, né? É muito raro ter um filme assim e eu achava bem legal. A gente vê muito a expressão do ator e o que ele tá sentindo naquele momento. Eu queria mandar um abraço pros meninos da República Mosteiro, que a gente assistiu com eles assistiram conosco. Muito obrigado por aquela televisão enorme que a gente viu Psicose, com um DVD também muito boa a imagem. Remasterizaram aquele DVD, não, Vitória? Ué, não sei, deve ter remasterizado. Porque eu achei a imagem lindíssima, eu tava encantado vendo o filme. Então, gente, vamos ler aqui uns comentáriozinhos. Não, então peraí, vai, Laura, fala aí seu comentário primeiro. Não, gente, eu ia ler os comentários. Então leia o comentário. Ai, desculpa. Comentários especiais pra Laura. Não são especiais pra mim. Meu pai é uma pessoa participativa, tá bom? Então, meu pai fez 2 comentários aqui. Ele diz que ama musicais, eu sei. Eu concordo que... Ele falou desse jeito. Eu concordo que Moulin Rouge foi uma surpresa. Lembro que assistiu meio como quem não queria nada e achei o filme o máximo, pois há muito tempo não havia me interessado por um musical. Essa é a opinião geral aqui do programa, né? Que Moulin Rouge veio pra falar que o musical não morreu. E o outro, né? Outro comentário é também do William Robson, que fala: eu também sou fã de The Walking Dead e Madrugada dos Mortos, o remake. É muito legal, realmente pela agilidade dos zumbis. Se puderem, assistam o original do Jorge Romero, que foi pioneiro no uso da maquiagem de Tom Savini, o rei dos efeitos gore. A cena do chuveiro de Psicose, até hoje, eu considero uma das mais violentas do cinema mundial. Concordo. Eu acho que ela é genial mesmo. Ele fez outro comentário também sobre os outros filmes comentados aqui no set de cinema. O filme Carrie original tem alguns méritos de ter sido o primeiro grande sucesso de Spacek. Teve a participação de John Travolta como um dos garotos que ajuda a vilãzinha a jogar sangue na Carrie. E o próprio Stephen King lamentou não ter bolado o susto no final. Realmente o filme Exorcista, visto anos depois do seu lançamento nos anos 70 por jovens dos anos 90 e 2000, parece bobo, principalmente se você assistiu A Morte do Demônio ou Uma Noite Alucinante. Mas O Bebê de Rosemary é um filme muito mais interessante que de terror, pelo fato de não sabermos de que lado está a moça ou de que lado, ou se está do lado da seita. E Bruxas de Blair é realmente meio sinistro. Aí só mais um comentáriozinho, a Isabela Carvalho de Paula aqui no Facebook com a gente. Ela falou assim: vocês falaram que musicais e eu perdi? Ó céus! Isabela, a gente falou um pouquinho de Moulin Rouge, mas o grande foco hoje foi a Ana Vitória falando de Chicago. Continue aí com a gente, quem quiser mandar comentários, né?
A Vitória Máximo também falou sobre Exorcista, que não viu nem o filme, pois já sabia o final. E a Isabela Carvalho também mandou outro comentário aqui, que ela fala que, apesar de respeitar, ela concorda com a Laura. Ela odeia zumbis. Mas não era a Laura que odiava os zumbis. Foi a Ana Vitória. Ana Vitória. Então, Fui não, eu. não, Foi a Foi a Farrana, desculpa. Então, são todas... São vozes fininhas, né? Então, vocês que estão ouvindo o nosso programa podem participar usando a barrinha do Fale Conosco aí do lado, mandar seu comentário, sugestão ou crítica que a gente lê aqui ao vivo para você participar com a gente. And the Oscar goes to. 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 The Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. The Oscar goes to American Beauty. Então, pessoal, o nosso quadro And the Oscar Goes To de hoje vai falar sobre beleza americana. Eu confesso que quando eu assisti esse filme pela primeira vez, ele foi lançado em 1999 e ele concorreu ao Oscar e ganhou em 2000. E eu era muito criança, né? Eu tinha 10 anos de idade na época. Eu tinha 6. Eu era velho, tá? E eu era muito criança e eu confesso que, assim, até hoje eu ainda tenho um pouquinho de pudor com relação a algumas coisas, mas naquela época era muito grande. E o filme, ele trata de questões que são muito profundas na questão sexual das pessoas e... Quer falar? Pode falar. Não, você falou que você viu o filme quando você era criança. Eu lembro quando ele passava no tela quente, né? Eu morria de vontade de ver, porque tinha uma propaganda muito legal e minha mãe não me deixava ver. E um dia eu vi escondido. Eu acho que uma culpa meio cristã, assim. Eu apaguei o filme da minha cabeça, eu não lembro de nada, mas eu lembro que também mexeu muito comigo. Mas eu não lembro, confesso que eu não lembro mais do filme. Beleza Americana, ele se tornou um dos meus filmes favoritos, assim, eu sinceramente adoro ele. O filme, ele tem um clima bem diferente, assim, ele surpreende a cada momento, né? Ele tem humor, ele tem drama, ele transmite emoções, assim, bem fortes. E tem cenas memoráveis, né? Que se tornaram cenas memoráveis do cinema, cenas clássicas. E eu acho, assim, na minha humilde opinião, que Beleza Americana se tornou um clássico do cinema, né? O roteiro de Beleza Americana, ele foca na questão do Lester, né? Que o Lester, ele é um pai de família. E ele tá numa crise de meia-idade, ele é casado com... eu esqueci o nome da mãe agora. Caroline, né? Eles são casados e eles estão enfrentando aquela crise típica porque eles são aquele casal, aquela família que janta ouvindo música clássica e tem aqueles rituais. Só que, assim, o que eu acho genial no filme do Sam Mendes é que ele expandiu a visão, assim. Ele mostra uma situação pequena para depois usar o slogan do filme, que é Look Closer, olhe perto, olhe mais de perto, para você ver que a sociedade americana, o American Way of Life, ele tá corrompido. Ele não é aquela coisa linda, ele não é aquela coisa perfeita. Tanto que o pai, ele quer ter um caso com a amiga da filha, a mãe tem um caso com o chefe, a filha tá namorando um drogado, o menino, o pai acha que ele é gay. E tem uma grande reviravolta no final do filme que eu não vou contar, mas que vocês vão achar genial. Então, assim, o roteiro, ele é fechado, ele é perfeito. É um roteiro impecável, de fato. Não é à toa que o Sam Mendes ganhou o Oscar de direção dele com o primeiro filme que ele lançou na vida, sabe? Tipo assim, foi o primeiro filme. Ele concorreu com grandes obras do cinema, como Sexto Sentido e A Espera de um Milagre, que todo mundo esperava que eles fossem ganhar. Beleza Americana, ele ganhou 5 Oscars nesse ano, né? Então, assim, foi um filme de bastante destaque e bastante premiado. Eu assisti quando eu era criança também. Só que, assim, eu assisti ontem pra poder comentar aqui. E, gente, eu achei muito bom. Tipo, nossa, totalmente diferente a percepção. Um filme muito interessante, o jeito que ele coloca a situação. Eu achei muito pesado, de verdade. Assim, é uma quebra dos padrões, né, daquela mesmice que tem os filmes americanos. E eu acho muito legal, um tapa na cara da sociedade, e eu gostei muito. É interessantíssimo um filme que faz crítica social à sociedade americana ganhar um Oscar.
Isso é uma coisa que, se eu tivesse pra fazer uma aposta naquele ano, eu não apostaria que ele iria ganhar por esse motivo. Porque geralmente ganha uma coisa mais patriota, uma coisa mais que fala bem dos Estados Unidos. Geralmente, sim. Mas a esse gente ano, sabe por exemplo, disso. no Oscar, o Argo ganhar. Não, mas seria muito mais negócio se o A Hora Mais Escura ganhasse, né? Só que mas de qualquer forma, o Argo né? critica, mas assim, não muito, né? Ele exalta o americanismo, não ele muito. conta a história real, mas não sei, eu acho que eles fogem um pouquinho dessa regra. Não, eu tenho certeza que eles pegam bem essa regra. É uma coisa política do Oscar. E mais, eu prefiro... É um filme ótimo, muito bom, já vi várias vezes, vi também pra comentar aqui. Mas eu prefiro A Espera de um Milagre, que eu acho um filme maravilhoso, perfeito. Eu choro, e eu choro de novo, e eu li o livro, eu chorei, e aí eu li o livro de novo, aí eu vendi pra um menino pra ele chorar depois. Vendi o livro todo molhado de choro. Mas eu prefiro A Espera de um Milagre. Voltando à Beleza Americana, outro ponto que eu achei muito interessante é que ele começa, assim, a ser narrado pelo pai, que é o principal, defunto, né, falando. E no fim mesmo, eu achei muito interessante, porque ele é muito irônico e mexe com quem assiste. Eu gostei muito. No início do filme você já sabe o que vai acontecer no final, né? Isso não estraga. E as atuações do filme, o Kevin Spacey, assim, ele é a alma do filme, ele tá incrível. Ele representa o personagem, assim, de forma impecável e cativante no filme. E eu acho que o Kevin Spacey, o personagem dele, é o que dá a vida à Beleza Americana. As expressões dele ali, em vários momentos, os primeiros 30 minutos do filme ali, ontem, quando eu tava vendo novamente, eu vi eles, assim, com um sorriso no rosto, de tão bom que o filme é. Então, é massa notar também o antes e o depois dele, né? Tipo, o começo, ele é totalmente, assim, tanga, o cara é um tanga. Aí depois ele muda totalmente, é muito, muito interessante. Tanga. Então, gente, eu confesso, eu sou apaixonado por esse filme. Eu amo esse filme. Todos somos. Eu assisti escondido quando eu era criança. Prefiro A Espera de um Milagre. Escondido. Não apaguei da minha mente, porque não tem como apagar da minha mente umas cenas igual a primeira cena do filme, quando ele conta qual que é o passatempo, a melhor hora do dia dele. Não tem como esquecer, sabe? É umas coisas assim que são tensas. Mas que é um filme que precisa ser visto, sabe? Ele foi um filme que naquele ano precisava ter sido feito, precisava ter ganhado. Por quê? Porque ele traz uma certa lição para a sociedade americana de que eles não são aquela coisa perfeita que eles tentam passar, sabe? Tipo assim, eles têm problemas também e tem que lidar com isso de alguma forma. O Thiago, ele se apega aos detalhes sórdidos dos filmes. Me apega a tudo. Então, pessoal, eu vou ler uma mensagem agora do Felipe Silva. Ele disse assim: estou adorando o programa e a participação da Ana. Chamem ela para participar mais vezes. Continuem assim, abraços. Obrigado, Felipe. Continua assistindo aqui com a gente. Ai, que gracinha. O Fleizinho saiu do retiro dele só pra ouvir meu programa, gente. Beijo. Anima E. Oi, meu nome é Laura Máximo, estou aqui novamente com o Anima E, falando das mais lindas animações de todos os tempos. Hoje falaremos sobre Procurando Nemo, clássicos dos clássicos da animação. Afinal, quem nunca viu este filme? Quem não sabe da história do peixinho que foge, é pescado e vai parar num aquário? Foi muito engraçado na hora que falou assim, Procurando Nemo, 6 mãozinhas se levantaram e fizeram coraçõezinhos aqui na redação. Então, pois é. Menos a minha. Tô brincando, gente, é brincadeira. Então, o peixinho Nemo, né, vai parar num aquário de um consultório odontológico. Lá ele fica até de boa, faz uns amigos na chamada gangue do aquário, né? Só que aí ele vive até relativamente bem, até que eles descobrem que o dentista tá planejando dar ele pra sobrinha dele, que é conhecida por ter matado um peixinho dourado. Muito triste isso, né, gente? Aí a gangue do aquário, como boa gangue que é, se junta para armar um plano de fuga para Nemo não ser engolido pela privada.
Paralelo a tudo isso, o pai do Nemo, o Marlin, vai procurar ele. É um pai muito coruja, só tem ele de filha. A única família que o pai tem é um peixe coruja. Enfim, que encontra a Dory aí no meio desse negócio. A Dory, que é a grande estrela. Ai, Dory linda. Do filme. Pois é. E eles vão atrás do Nemo no mar, só que a Dory tem um probleminha, né? Ela tem perda de memória recente e ela esquece frequentemente quem é o Marlin, que é o pai do Nemo, e o que eles estão procurando. Ela é o personagem mais engraçado do filme, com toda certeza. Dá todo o brilho. E quando ela fala baleiês, né? Quem não... Hoje mesmo alguém aqui na faculdade falou baleiês. E eu falei, nossa, vou falar essa... Que está... Enfim. A sobrinha do dentista é Darla, que ela se chama? É. A Darla, pra mim, é a personagem mais aterrorizante da história do cinema. Quem não tem medo da Darla? Pelo amor de Deus. Então, eu tava lendo aqui os comentários, gente. Mandaram um comentário assim: vocês estão dando balão de gás de hélio para as entrevistadas hoje? Muito fino essas horas, gente. Sério, é só por comentários assim que esse programa vale a pena. Vou começar a falar assim, não. Eu achei super ofensivo. Também tá? achei. A gente, quando a gente tem a vozinha desse jeito, a gente sofre bullying na escola, tá bom? É Não muito volto difícil. mais. Voltando ao Nemo. Eu também não volto mais. Voltando ao Nemo. Então. Deixa eu falar minha opinião rapidinho. Eu acho um dos filmes mais bonitinhos que eu já vi, assim, infantis. Foi o primeiro filme que eu vi de animação, que trouxe uma carga um pouco mais adulta, assim, pra animação, sabe? Tipo assim, aquele draminha, né? E... eu não sei. Uma coisa que eu acho engraçada é que o Nemo me faz chorar no final, assim. Eu também Na última choro. cena. Na hora que ele sobe, assim, na raia, e aí a raia vai indo embora, ele volta, dá um abraço e fala, tchau, papai. Eu choro demais naquela é muito cena. triste. Nossa, Thiago. Eu choro também, gente. Nossa, mas Gente, o Thiago é muito chorão. Eu acho que a Pixar, ela tem esse mérito de trazer uma substância pro filme de criança, né? E eu vi o Nemo quando era pequena e eu adorei. Eu fui ver de novo mais velha e eu chorei pra caramba. No começo do filme, quando o pai... como é que ele chama? O Marlin, né? Vira um pai solteiro, aquilo acaba comigo, aquela cena. E o final, eu acho que todos os filmes da Pixar eu choro sempre. E é isso. Então, eu achei Nemo um amor, eu fiquei muito apaixonada. E aí eu ganhei um peixinho alaranjado e eu matei ele porque eu coloquei pedrinha da rua no aquário. Saudades dela. Eu sou muito frustrada por causa disso. Coitado. É sério. Então, Procurando Nemo é um clássico das animações e foi muito bem recebido por público e crítica. Foi lançado em 2003, foi indicado aos Oscars de roteiro original, melhor trilha sonora, melhor edição e ganhou a estatueta de melhor animação. O filme é muito bom, todos aqui gostam, todo mundo gosta desse filme. Eu nunca vi uma pessoa para nossa, odiei Procurando Nemo, nunca ouvi falar isso. Ele deve ficar lindo em 3D, né? Porque ele tem a imagem é maravilhosa e tem uma boa trama. Os personagens são bons, são fortes, carismáticos, têm identidade, a Dory principalmente. A Dory tem mais identidade que o próprio Nemo. A gente não lembra o que o Nemo falou, o que o Nemo fez. A gente lembra o que a Dory falou, o que a Dory fez. O filme atrai os pequenos, mas não é infantilizado. Tem piadas inspiradas nos grandes clássicos do cinema, é muito bom. A versão dublada é boa também, não precisa ter preconceito. É genial, gente. eu acho, aquela dublagem, sério. Assim, de filmes de animação, são filmes que eu assisto dublado sem medo nenhum. Eu também assisto. Geralmente, filme de animação tem uma dublagem muito boa. Eu prefiro, inclusive, porque pelo fato do filme atrair o público infantil, é melhor a gente assistir dublado, né? Porque você acha isso legendado, depois você se acostuma com aquela voz e vai ficar chato. Uma cena que eu gosto muito é quando eles encontram as tartarugas. Eu acho muito legal. Ele falando daquele jeito. 150 e ainda sou jovem. Se eu disser que essa foi a cena que mais me deu preguiça no filme, você acredita? Nossa, mentira! Eu amo. Porque você é um Nenhuma cena tartaruga. me deu preguiça. Você não sabe nada. O Thiago se identificou com as tartarugas. Só porque eu sou velhinho. 50 e ainda jovem. Thiago. Tem um comentário aqui do Bruno Henrique da Silveira, o senhor
da Laura, alguns comentários a fazer. Não seria nada legal ser perseguido constantemente por zumbis. Não é igual nos filmes ou séries. Provavelmente o primeiro te mataria facilmente. Não gosto de filmes de terror. E sim, concordo plenamente com o meu amor. Melhor filme, A Espera de um Milagre. Melhor filme, A Espera de um Milagre. O programa tá ótimo. Parabéns a todos. Um beijo, a minha pretinha. Te amo. Eu também te amo. E a Vitória Souza aqui falando... Muito bom o programa de vocês. Obrigado, Vitória. Obrigada. Continue assistindo, que a gente tá aqui toda semana no mesmo horário, no mesmo local. Então, o Procurando Nemo era justamente isso que eu queria falar, que o filme é tão clássico e marca tanto as pessoas que assistem que a gente consegue repetir as falas. A gente canta as músicas. É um filme jovem. Minhoca, É um filme que tem... Você não esquece nenhuma fala É um do filme que tem 10 anos. Isso não é uma coisa comum, não é? Não é. É um clássico das animações. Até o endereço que eles têm que decorar, a gente decora junto. Sim. P. Sherman, Wallaby Way, Sydney. P. Sherman 43, Wallaby Way, Sydney. Agenda Cultural. Então, gente, a Turma do Design está organizando o primeiro Cine Debate, que vai acontecer no Anfiteatro 5OF, no dia 12 de março, às 18 horas. E o filme a ser debatido vai ser Maria Antonieta. Isso, agora falando da programação dos cinemas aqui de Uberlândia, eu vou começar falando do Cinemais para essa semana. Amor é tudo que você precisa. 16 Luas, Duro de Matar, Um Bom Dia para Morrer, João e Maria, Caçadores de Bruxas em 3D, O Lado Bom da Vida, Os Miseráveis, Oz, o Mágico e Poderoso, Tainá 3, A Origem. A Índia insiste em ficar, né? Preconceito contra os índios aí, ó. Não, contra o filme. A programação do Cinemark é Amanhecer Violento, Amor é Tudo que Você Precisa, 16 Luas, Duro de Matar, Um Bom Dia para Morrer, O Lado Bom da Vida, O Reino Gelado em 3D, Oz, Mágico e Poderoso em 3D ou não. Vocês separaram uma coisa? De Pernas pro Ar saiu de Aê! cartaz. Um filme que eu quero muito ver é Oz, Mágico e Poderoso. Assim, ele parece ter um visual assim, incrível pelos trailers, pelas fotos que a gente vê. Ele parece ser muito bom, então eu acho que vale a pena conferir. E eu fui assistir Duro de Matar e é aquilo mesmo, galera. Já deu, né? Tipo, eu achei legal porque ele tá velho e é um lance do filho Me dele. tinha uma dúvida. É porque assim, tem alguma cena que consegue superar aquela que ele joga um carro e derruba um helicóptero? Não. Você jura? Tem uma parecida no trânsito também, muito parecida, mas aquela não. Ah, então. Só que assim, gente, a mesma vou coisa, ver, já deu, nananã, eu acho que chega. Eu achei legal, porque assim, o Bruce Willis no filme, ele tá de férias, não é ele, a ação não é dele, só que ele vai atrás do filho dele, que é agente da CIA. E aí ele entra no meio do que o filho dele tá fazendo. E é engraçado porque várias partes, assim, ele é obrigado a entrar junto e a fazer as coisas e ele até zoa. Ai, mas eu tô de férias, não quero fazer isso e tal. E é legal também porque o filho dele é, assim, um mirim perto dele, né? Tipo, ele chega e faz tudo muito melhor. Gente, um comentáriozinho aqui. Rachei de rir. Isadora. Meninas, a voz de vocês é lindinha. Não liguem pros comentários, mas a voz do Thiago é tudo. Obrigado, Isadora. I love you. Ai, meu Deus. Achei sexy. Que absurdo. E o programa de hoje se encerra por aqui. Laura Máximo levantou a mãozinha aqui no estúdio e quer falar. Quero falar que hoje, nosso programa saiu no jornal, gente. No Jornal Correio, Estamos muito famosos. chique. Eu tô muito famosa. Hoje eu custei sair na rua. Tinha muita gente querendo autógrafo meu. Eu queria mandar um beijinho para todos os meus fãs. Um último comentário aqui rapidinho da Vitória. Nossa, risadas, né? É muito engraçados vocês. Muito bom, parabéns. Obrigada. Vitória continua assistindo. A gente tá aqui toda sexta-feira. Ouvindo! Tá, continue ouvindo, Vitória. A gente vai estar aqui toda sexta-feira pra você, viu? E o nosso programa se encerra por aqui. Eu gostaria de pedir a cada um de nós que está aqui no estúdio para que seja breve e escolha uma pessoa no agradecimento hoje. Vai, Júnior Barbosa. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Ai, meu Deus, não consigo. Obrigado vocês. Obrigado, Ana Vitória. Obrigado, Caterine Zeta-Jones.
Obrigada a todo mundo que ouviu a gente hoje. Boa noite e bom fim de semana. Obrigada, meu peixe falecido. Obrigado, Deus, por proporcionar que estivéssemos aqui hoje. É sério. É isso, gente. Acho que foi. Acabou o programa, gente. Acabou. Beijo, mãe, beijo, pai. Tchau, gente. Beijo, eu não consigo parar. A gente agradece a audiência de vocês. A gente agradece a audiência de vocês. A gente agradece a audiência de vocês e a gente quer convidar vocês para acompanhar a nossa programação aqui da Rádio In, o Esporte em Comum, que é toda quinta-feira, 10 da manhã. Boletim toda segunda 10h30. E aí, o nosso programa, toda sexta-feira, às 19 horas aqui. Chame um amiguinho, convide algum parente, sabe, para participar. Você que quer participar também do quadro O Escolhido, faça sua inscrição pelo Fale Conosco, que a gente vai fazer um sorteiozinho e você pode ser o próximo a sentar aqui na mesa com a gente no estúdio. E se tiver 2 computadores em casa, você liga nos 2 para dar mais audiência para nós. Alguma coisa? Então, gente, a gente encerra o programa por aqui. Eu queria agradecer novamente ao Vitor, ao Bergaria, nosso técnico. Queria agradecer também a Ana Vitória, que esteve aqui com a gente. Ana Vitória, seja bem-vinda e a gente espera que você volte mais vezes aqui no programa. Pode deixar que eu vou voltar, vocês vão ter que me engolir. E, pessoal, a audiência aí, pessoal que ouviu a gente, continuem ouvindo a gente. Viu que eu falei ouvindo agora? Continuem ouvindo. E até a próxima semana. Tchau! Sétima Arte. Cinema para os seus ouvidos.